Oi pessoal, bem-vindos ao Psique Pontual. Hoje é o nosso 30º episódio da nossa série de psicofarmacologia digital. E nesse episódio, para contrabalancear o neurotransmissor excitatório que é o glutamato, que a gente já falou nos outros episódios, hoje a gente vai apresentar o GABA, que é o principal neurotransmissor inibitório do sistema nervoso central. Peço humildemente que vocês se inscrevam no canal, deem um like nesse vídeo e também divulga para os seus colegas e também para as pessoas que gostam desse assunto da psiquiatria. Também chamado de ácido gama-aminobutírico, o GABA ele é considerado um regulador dos neurônios, principalmente da amígdala e das alças córtico-estriadas tálamos corticais que a gente falou no nosso último episódio. E obviamente quando a gente fala de GABA a gente não pode esquecer dos benzodiazepínicos, os mais famosos e os principais ansiolíticos que usam a via GABAérgica. Mas vamos deixar esse assunto dos remédios lá para o fim. Incrivelmente, vocês sabem de qual substância se origina o GABA? Do glutamato. Olha só que incrível como o nosso corpo consegue contrabalancear duas coisas antagônicas numa mesma origem. Então, o glutamato, que ele já está nesse neurônio pré-sináptico, através da enzima ácido glutâmico descarboxilase, ele é transformado em GABA. Depois o GABA ele é armazenado em vesículas através do VIAAT, que são os transportadores vesiculares de aminoácidos inibitórios. E aí, após ser liberado para a fenda, o GABA ele tem três destinos. Ele pode ser recaptado através do transportador GAT, ele pode ser inativado pelo GABA-T, que é a GABA transaminase, geralmente dentro do neurônio pré-sináptico, ou principalmente se conectar aos receptores pós-sinápticos, que é o receptor de GABA do tipo A, B e C. E quem são eles? Bom, o GABA e GABA-C, eles são considerados os chamados receptores ligados a canais iônicos. Um papo aí que a gente já conversou no episódio 8, e o principal íon é o cloro. E desses o mais importante é o GABA-A, porque ele é a via do principal mecanismo de ação dos benzodiazepínicos, dos remédios Z, que é o Zolpidem, e também de outras substâncias como álcool e anestésicos. O GABA-C, a gente não sabe muito bem para que ele serve e como que ele age. E não tem nenhum medicamento que age sobre essa via, então a gente não explica muito sobre ele. Já o GABA do tipo B, ele é diferente. Ele é um receptor ligado à proteína G. Então ele desencadeia toda aquela cascata de fosforilação, fosfoquinase, quinase, enfim. Mas aparentemente ele também pode se conectar a alguns canais de cálcio e de potássio e modular a questão de dor, humor e etc. Mas vamos para as imagens. Aqui, nessa imagem de trás, a gente pode ver a origem do GABA. Então a gente pode ver o glutamato em vermelho lá em cima, ele sendo transformado em GABA através do ácido glutâmico descarboxilase. E depois o GABA ele é colocado e armazenado em vesículas através dos transportadores vesiculares de aminoácidos inibitórios. Depois o GABA ele pode ser tanto recaptado pelo GAT, ou ele pode ser destruído através do GABA transaminase, que está dentro do neurônio pré-sináptico. E claro, os receptores GABA-A, GABA-B, GABA-C, lembrando que GABA-B ele é de proteína G e GABA-A e GABA-C são canais iônicos. Mas vamos deixar de lado esse B e C e se focar no A. Ele é um receptor pentamérico, que a gente já falou aqui. Ele tem 5 subunidades, né? Então pentamérico, sendo que no centro há um canal de cloro. Mas uma coisa que a gente não falou é que tem diversos tipos de subunidades. E são eles, a gente tem a subunidade alfa 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tem o beta 1, 2 e 3. Tem o gama 1, 2 e 3. Rho 1, 2 e 3. E outros como delta, epsilon, pi e teta. Bem parecido com aquelas fraternidades de universidades americanas. Mas o interessante é que dependendo da conformação, o receptor vai ter um tipo de função diferente. Por exemplo, a molécula GABA ela só vai se conectar a um receptor GABA-A se tiver alfa do lado de uma subunidade beta. Esse espaço entre eles a gente chama de sítio agonista GABAérgico. E as outras substâncias como álcool e anestésicos, eles têm que estar entre uma subunidade alfa e uma subunidade delta. E ao espaço do meio a gente chama de sítio de moduladores alostéricos. E tem um outro sítio aí para o benzodiazepínico, mas a gente vai falar um pouquinho mais para frente. Mas por causa disso, eles criaram uma subdivisão entre os GABA-A, que são os GABA-A sensíveis a benzodiazepínicos e os GABA-A não sensíveis a benzodiazepínicos. E esse último, os não sensíveis, eles apresentam algumas características muito importantes. Eles precisam ter subunidades alfa 4, alfa 6, gama 1 e delta.
Isso é, quando tiver essa conformação, esse receptor não vai aceitar benzodiazepínico, somente a molécula GABA e também os moduladores alostéricos. Geralmente esse tipo, ele não está lá naqueles neurônios pós-sinápticos. Eles se encontram fora da fenda sináptica, eles são extrasinápticos, capturando aí só uns GABAs que estão meio perdidos. E isso não é à toa. Pode ser que a principal função desses receptores sejam regular a tonicidade ou o tônus da excitação neuronal, informando que tem muito GABA na fenda sináptica, de uma forma que está extrapolando essa fenda e podendo fazer um feedback negativo. Provavelmente eles não estão relacionados à ação ansiolítica dos benzodiazepínicos, até porque eles não se conectam. Mas pode ser que eles sejam uma nova via, principalmente nos novos hipnóticos, podendo auxiliar aí nos novos tratamentos para ansiedade. Pois muito bem, agora a gente vai falar do segundo grupo, que são os sensíveis a benzodiazepínicos. Aqui também há necessidade de subunidades específicas. A gente precisa de 2 subunidades beta, uma subunidade gama, sendo do tipo 2 ou 3, e 2 subunidades alfa, 1, 2 ou 3. Bem específico, né, gente? E vocês lembram que eu falei que tinham locais específicos para os benzodiazepínicos? Naquela hora que eu falei do GABA e também do álcool? Bom, os sítios de moduladores alostéricos de benzodiazepínico, eles se encontram entre as subunidades gama 2 e 3 e as subunidades alfa 1, 2 e 3. E acredita-se que esse é localizado mesmo no neurônio pós-sináptico. E eles fazem uma inibição do tipo fásica. Isso é, ele só acontece inibição quando atinge um limite máximo de GABA na fenda sináptica. Então se aguarda chegar nesse nível e há inibição. Aguarda chegar nesse nível e faz inibição, sendo assim em fases. E dentro desse grupo a gente pode dividir entre as diferentes funções. Quando tem uma subunidade alfa 1, eles acreditam que ele é mais voltado para o sono. E por isso que os remédios Z, que a gente vai falar nos próximos episódios, eles atuam sobre essa via. Tem os que têm a subunidade alfa 2 e 3, estão mais ligados à ansiedade, que é o caso dos benzodiazepínicos, e o gama 2 e delta, que está mais ligado para epilepsia, lembrando que o diazepam é a primeira linha para crise convulsiva. Mas vamos olhar essa imagem aqui. A gente pode ver que 4 regiões transmembrânicas, elas formam uma subunidade, que está demonstrado lá em cima. Mas se a gente juntar 4, 8, 12, 16, 20 regiões transmembrânicas, a gente tem 5 subunidades e aí vai formar um receptor GABA-A, que aí está do lado direito. E se a gente olhar esse receptor de cima, a gente pode ver 5 pedaços juntos, né, em cada círculo. No primeiro círculo, do lado esquerdo, a gente pode ver todas as subunidades possíveis. Então a gente tem de alfa 1 a 6, beta 1 a 3, gama 1 a 3, delta 1 a 3 também, mais epsilon, pi e teta. E ainda nessa imagem a gente pode ver alguns círculos coloridos, né? O círculo laranja, ele representa o sítio agonista GABAérgico entre alfa e beta. E também tem o círculo azul representando o sítio para benzodiazepínico entre alfa e gama. Já nesse segundo e terceiro círculo, a gente quer mostrar que ele é um receptor sensível a benzodiazepínico porque tem esse sítio entre alfa e gama, que é o círculo azul. Mas esse segundo círculo, ele está mais especificado para o sono, né? Ele tem um fator sedativo, porque ele tem principalmente alfa 1. E o tipo de inibição dele é aquele fásica, né? Que precisa atingir o nível de GABA para poder fazer inibição. O terceiro círculo, também sensível ao benzodiazepínico, ele tem mais alfa 2 e 3, então aquela ação ansiolítica também inibição fásica. E o último é aquele não sensível, então ele tem principalmente alfa 4 e alfa 6. Ele é aquele extrasináptico, né? Então ele está fora da fenda sináptica. Ele tem a inibição tônica, que é o normal que a gente vê por aí, né? Então vai fazendo gradualmente. Tudo bem, você explicou tudo isso, mas como que funciona o benzodiazepínico nas vias GABAérgicas? Aparentemente ele não faz aumentar mais GABA na fenda, nem alterar a recaptação que a gente viu nos antidepressivos e antipsicóticos. Ele basicamente faz aumentar a frequência de abertura dos canais de cloro, sem alterar a duração de abertura nem o tamanho da abertura, é a frequência. E esse efeito só ocorre quando tiver GABA ligado ao receptor. Isso é, quando os benzos se ligam ao seu sítio, mas sozinhos, nada acontece.
Mas se tiver o benzo mais um GABA, aí sim há uma modificação e um aumento de frequência de abertura do canal. Portanto, por definição, os benzodiazepínicos, eles são moduladores alostéricos positivos, os PAMs que a gente já explicou no episódio 9. E é até por isso que existe um antídoto para os pacientes que ingerem muitas quantidades de benzodiazepínicos, um estado de intoxicação. Como a necessidade do GABA para que haja a função do benzodiazepínico, é só colocar uma substância que compita diretamente com o benzodiazepínico. E essa substância se chama flumazenil. Vamos para as imagens. Então aqui tem o mesmo receptor GABA-A, só que em 4 situações diferentes. O do lado esquerdo é a situação basal, então tá passando o cloro, sobre esse canal de uma forma tranquila. Na segunda situação é o GABA se conectando, então fazendo o efeito GABAérgico que necessita, então passando o cloro. A terceira imagem é só o benzodiazepínico se conectando ao receptor, então fica no estado basal, normal, nada se modifica, porque ele é um modulador alostérico. E na última situação é o GABA mais o benzodiazepínico, então aumentando bastante a atividade desse receptor. E aqui a gente pode ver essa situação, se a gente competir o benzo com o flumazenil, a atividade desse receptor vai voltar ao normal. E qualquer um conhece o benzodiazepínico, a gente até memorizou algumas marcas, a gente tem o Rivotril, o Frontal, o Valium. E eles são muito interessantes porque eles fazem efeito rápido. Ao invés dos outros medicamentos que demoram 1 semana, 2, até 6 semanas para fazer efeito completo, aqui ele faz no mesmo dia. Porque é canal iônico, gente? É rapidão. É óbvio que eles também têm efeitos colaterais, principalmente a tolerabilidade, que é a perda de efeito durante o tempo, e também a dependência, que é a dificuldade da gente substituir essa medicação por outra, porque ele vai causar sintomas de abstinência. E eu até fiz alguns vídeos explicando sobre isso, eu vou deixar aí no final desse vídeo. Mas na verdade eles entre si não mudam muito, pois o mecanismo de ação é o mesmo. O que diferencia é a farmacocinética desses medicamentos, isso é, a absorção, o pico de concentração, a metabolização, etc. Então eu vou deixar aqui atrás uma tabelinha para resumir. Então a gente divide entre benzodiazepínicos de curta duração, de duração intermediária e de longa duração. Isso é baseada na meia-vida. Então o primeiro é o midazolam, ele tem uma meia-vida muito rápida, de 90 minutos a 150 minutos. Tem formulação via oral, mas também tem injetável. É principalmente utilizado na emergência, para diminuir a agitação nos pacientes de uma maneira bem rápida. A de duração intermediária, a gente tem o alprazolam, que tem uma meia-vida de 6 a 20 horas, o bromazepam de 8 a 19 horas e o lorazepam de 8 a 16 horas. Isso é, são medicamentos que fazem efeito rápido. Na verdade, o começo do efeito é de meia hora a 1 hora, é bem rápido. Mas ele não tem aqueles efeitos diurnos. Isso é, quando você toma à noite, você ainda não vai sentir aquela ressaca de manhã. Lembrando que o lorazepam ainda tem um outro detalhe, é que ele não tem metabolização hepática, então ele pode ser utilizado nos pacientes que são hepatopatas. E o de longa duração, a gente tem 2 principais, o clonazepam, que ele pode durar de 20 a 40 horas, e o diazepam de 20 a 80 horas, então é de bastante duração. E essa característica, ele torna essas medicações menos abusivas e causam menos dependência. Tanto é que para a gente substituir qualquer uma das outras medicações que a gente já falou, a gente transforma em clonazepam e diazepam e depois tenta diminuir gradualmente. Lembrando, gente, que tem a formulação sublingual, Então, por exemplo, o clonazepam sublingual, alprazolam sublingual, eles vão ter um efeito muito mais rápido ainda, porque é uma via de administração diferente. Então, é feito em 5 a 15 minutos. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da aula. E o STAL, assim como os outros capítulos, eles falam sobre o tratamento de cada transtorno ansioso. Novamente, eu vou ressaltar que tem guidelines melhores e eu vou deixar também aqui nesse vídeo para vocês verem aqui do meu lado. Qualquer dúvida, pergunta nos comentários e bons estudos.